A paz do Senhor, todos os meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez está o seu irmão em Cristo, Francisco Evangelista. Quero agradecer a todos os irmãos em Cristo Jesus. Deixar aqui uma palavra do início do capítulo 1 de Gênesis. Para todos os meus irmãos do YouTube, seguidores, crente e não, ou não crente, ouvinte da palavra ou não ouvinte, mas que queira meditar nesta palavra, que aqui estarei lendo, deixando para os meus irmãos. Veja bem, no princípio, Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem formosura. Sem formosura. Amém? Glória a Deus. Veja bem, irmãos. Lendo somente esse pequeno texto aqui, esse versículo aqui de Gênesis, Deus, quando o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nosso próprio Jesus, criou a terra, essa terra, ele vendo que tudo estava sem formosura, ele criou tudo, mas tudo estava sem formosura. Foi o princípio, né? Quer dizer, ainda há alguém que duvida que o nosso Jesus não é o próprio Deus. Se ele criou tudo, se ele disse eu sou o que sou, ele criou tudo. Por que ele criou tudo? Porque aconteceria o que está acontecendo hoje, né? Se ele criou tudo, até ele criou um inimigo. O próprio inimigo ele criou, mas só que o inimigo, ele foi criado para ser um anjo, um querubins, né? Um querubins, como ele era. Lúcido, o nome dele. Era o anjo mais bonito que tinha lá no céu. Era um anjo que regenteava o coral. Então, se a esse anjo se rebeliar contra o grande Deus, aconteceu o que aconteceu. Esse anjo decaído se chama Príncipe das Trevas. Como o nome dele? Lúcido. Satanás. Olha, quando... Glória a Deus. O nosso Deus, vendo que o mundo não tinha formosura, a terra não havia formosura, aí nós vamos descendo mais embaixo, que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, não estava sem formosura. A terra estava sem vazia. A terra estava vazia. Não havia só havia treva sobre a sobre a força do Arbis. E o Espírito de Deus pairava por cima das águas. O Espírito de Deus pairava por cima das águas. Peraí, irmãos. Tem gente que diz que Deus preparou a água para um lado, uma porção de água e uma porção de terra, né? E ele vendo que estava vazio, ele separou a água. A palavra, quando ele diz separar a água, ele separava já a energia, a criação na qual habitava sobre a terra, que está habitando hoje. Ele já estava separando. Havia em sua visão, aleluia, espiritual, a visão de Deus, que pode chegar a você agora, espiritual, ele já separava água e terra.
terra ficará na terra, água subirá para a glória, porque água é viva, terra é morta. Terra sem espírito é morta. Por isso que Deus criou o homem do pó da terra e deu um espírito de vida ao homem. Todo o corpo, seres humanos, seres humanos ou animal, os seus corpos são compostos por água. O recipiente que sustenta o homem, a sustentação do homem é água. O homem sem a água, estou falando do subnatural e do natural e da matéria. O homem sem a água não consegue sobreviver. Ele morre, seca, o seu corpo fica desidratado e seca. É tanto quando vê uma pessoa que entra em óbito, se não sepultar ele logo, aquela carne, aquela pele, tudo se transforma em lama, virando água, lama, porque o corpo dele é composto por água. Aí a terra suga, a terra recebe a água. Quando a terra recebe a água, qual é o nome da terra? A terra recebe o nome de inimigo. O inimigo suga o seu conhecimento. Eu estou falando espiritual agora. O inimigo suga o Espírito de Deus que está em sua vida para enganar a sua própria vida, para conduzir a sua alma à perdição. Queridos e amados irmãos, é tempo de todos se despertar, porque o nosso Deus, ele fez tudo perfeito. Fez o homem perfeito, fez a mulher perfeita, fez tudo que há sobre a terra perfeito. Há alguém que duvida. O nosso Deus, vendo que precisava de homens para que o seu espírito habitasse, ele se sustenta agora, levanta o homem do pó da terra, quando sai lá do jardim do Éden. Ele adornou o jardim do Éden, levantou o homem e a mulher. Quando ele levanta Adão e Eva, aleluia, lá do pó da terra, tá? Dá espírito de vida. O espírito, ele tem que estar em você. Como é o nome desse espírito que você tem que ter com você? Espírito Santo. Qual é o Espírito Santo, irmão Francisco? O espírito que está na sua vida, você tem que santificar para que você seja casa e morada do Espírito Santo. O espírito que habita em você agora é o Espírito Santo, não o espírito que aceita tudo que está no mundo. Irmãos, eu não estou aqui para levar uma pregação muito além, porque eu estou um pouco debilitado, eu estou cansado, eu estou gripado, eu estou irritado da garganta. Mas o pouco que eu quero deixar aqui, eu quero deixar um conhecimento para vocês. Em outra hora eu quero trazer mais profundo, para vocês entenderem o que é a sabedoria de Deus. Então, irmãos, Deus lutou. E tudo que o nosso Deus fazia, o nosso Deus, grande Deus, fazia, aleluia. Lá, aonde ele estava, o Espírito dele palhando sobre as águas, o nosso Jesus, que era o nosso próprio Jesus, já via a cruz. Que cruz? Que cruz era? A cruz que ele ia pagar por mim e por você. Porque ele sabia que ele ia levantar o homem um dia se levantava pelo conhecimento terreno, pelo fruto do inimigo, se levantaria o homem também. Ele sabia que tinha feito o inimigo ia se levantar também para vir contra o homem, investir contra Deus. Como o povo fala do anticristo. O anticristo é muitas pessoas, muitas cabeças que se formam, aleluia, contra o povo de Deus. Quer dizer, essas pessoas se formam o quê? Anticristo. Então, se aquele homem que estava ali, aleluia, levantado agora por Deus, recebendo de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento e também o discernimento, o conhecimento e o discernimento, e também o livre-arbítrio. O homem escolhe para ele o que quer, a mulher escolhe para ela o que quer, mas Deus deixou, aleluia, separação, terra e espírito. Espírito é composto por água, água é vida, terra tem que ter água, água é espírito, espírito é vida, aleluia, vida é água. Escuta, quando o homem entra em óbito, ele fica terra vazia. O espírito de vida é retirado dele. Deus vai cobrar um dia desse homem, dessa mulher, que foi levantado para ser casa e morada do Espírito Santo, que seu corpo caiu e virou em estado de composição, de decomposição, perdendo a água. Como é o nome da água? Espírito de vida. E ainda morreu no pecado, com seu corpo pecaminoso, entregue ao inimigo. Escuta, irmão, e quando Deus faz isso tudo que Deus estava fazendo, via cruz, aleluia, é necessário que você, minha irmã, que você, meu irmão, que serve a Deus, tudo que você faça, veja a cruz. Que cruz é essa? A cruz da obediência, a cruz de obedecer, a cruz de sacrificar, a cruz de orar, a cruz de amar, a cruz de perdoar, a cruz de rejeitar a ganância, a cruz de rejeitar o mal da gula, a cruz de rejeitar a maldição, a cruz de desejar o mal próximo, a cruz de amar
e exortar o pecado e amar o pecador. A cruz de adorar a Deus, acima de tudo. É resistir a Deus, né? É resistir o inimigo e adorar somente a Deus, que o inimigo fugirá de vós. Veja bem. Então, irmãos, quando nós chegamos nessa palavra, que vamos de Gênesis, Apocalipse, você quando entra no livro de Gênesis, você já está em Apocalipse, porque o conhecimento começa a chegar a você, que você tem que ser uma nova criatura, sal da terra e luz do mundo. Por que sal da terra? Porque você recebeu o Espírito de vida, e quem recebe o Espírito de vida de Deus, ele não se contamina, porque tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, porcaria não entra nele, prontidão não entra nele. Por isso que dá o nome, sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Porque a luz de Deus está nele, o Espírito de Deus está nele, e ele está com Deus, e Deus está com ele. Amém, irmãos? Talvez você não queira entender o que eu estou falando hoje, mas amanhã Deus vai dar o conhecimento para você entender. Há muitas pessoas que se dominam ser pastores, ser presbíteros, ser diáconos, ser evangelista, seres cantores gospel, que insultam Deus. Cantores que faz apologia com a palavra de Deus. Cantores que insultam a Deus no seu jeito de se vestir, no seu modo de andar, de trajar. Olha, eu não estou fazendo discurso de ódio, eu não estou fazendo discurso de divisão, eu estou pregando a sã doutrina, a palavra da edificação. Eu estou falando acerca da salvação. E quem fala da salvação, ele é sal da terra e luz do mundo. Seremos uma nova criatura. Aceitamos Jesus para ser sal da terra e luz do mundo. Nova criatura. Porventura, se você chegar num lugar de escuridão, que precisa acender lá, uma luz. Uma luz. Se você chega numa grande multidão que está todo mundo desordenado e você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, o que chegou ali? Você é uma luz. Você é uma luz que vai aconselhar. Você é uma luz que vai exortar. Você é uma luz que vai chorar por os que choram. Você é uma luz que vai pedir a misericórdia. Você é uma luz que vai apaciguar, reverenciar, aconselhar, levar conserto, levar união, tirar ódio, chorar com os que choram e sorrir com os que estão sorrindo, mas pelo Espírito de Deus. Porque quando você passa, aleluia, de nova criatura, passa a ser entre Cristo, a fé sem obras são mortas. O nome de crente, todo mundo pode receber. Ser crente é fácil, difícil é ir ao céu. Porque ir ao céu, nem todos vão. Porque o próprio Jesus disse, nem todos que diz, Senhor, 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 entrará no reino do meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, mas nem todos vão entrar nela. Por quê? Porque não querem obedecer à lei do Senhor. E não é por lei, eu estou falando da lei da graça, a porta da graça. Muitos estão caindo fora. Muitos começaram tão bem. Muitos pregavam, muitos oravam, jejuavam, aconselhavam. Aleluia. Hoje tudo que vocês vê é o inimigo. Você não consegue olhar para a pessoa e dizer, não, eu sei que é o inimigo, mas Deus pode transformar essa pessoa. Sabemos que é o inimigo. Não tem pessoas maus, não tem pessoas ruins, não tem gays, não tem trans, não tem bissexual, não tem prostituta, não tem adulto, não tem tipo de raças nenhuma que seja mal. Somente o espírito imundo que domina essas pessoas por falta de conhecimento. Por isso que a palavra diz, errais vós por não examinar as minhas escrituras. E quando vós conhecem a verdade, eu vos libertarei. Quando essas pessoas conhecem a verdade que está em ti, aleluia, porque você foi transformado. Mas não é você dizer que era um transexual, que era um bissexual, que era um homofóbico, um pedófilo, e agora foi transformado e comete os mesmos delitos, ou pior, porque você tirou uma coisa de você, mas você tem duas. Você adquiriu outra. Você tirou uma coisa de você, conseguiu aniquilar um mal que estava em você. Você deixou de ser trans, você deixou de ser prostituta, você deixou de ser adulto, mas deixou de ser mentiroso. Você deixou de ser mentiroso, muitas vezes. Você deixou de ser adulto, você deixou de ser trans, você deixou de ser um bissexual, um pedófilo. Você deixou de ser católico, apostólico romano, mas você não tirou de você o quê? A ganância. Tem que tirar tudo. Seja limpo. A Bíblia diz, seja limpo, homem, em todas as vossas maneiras de viver. Sem santificação, jamais o homem verá Deus. Por isso que Deus fez tudo puro. Deus, antes de tudo o que o homem de Deus faz, vê a cruz. Jesus, em toda a sua caminhada, aonde ele passava, ensinando os discípulos, ele via a cruz. Qual foi o motivo de Jesus suar sangue? Porque Jesus viu a cruz. E aquela cruz era pesada. Como? Por que a cruz era pesada? Porque chegou sobre Jesus a tentação. Quando a tentação chegou sobre Jesus, chegou ali a tentação, o espírito do adultério.
varria e andava em derredor de Jesus. O espírito do adultério, o espírito da prostituição, o espírito da mentira, o espírito da ganância, o espírito da riqueza, o espírito da avareza, tudo querendo derrubar Jesus. O espírito de tirar a própria vida. Chegou ali, Jesus suportou de uma tal maneira tão grande que o discípulo olha para Jesus agora e diz: mestre, tu suas sangue, aleluia, aleluia. Mas eu creio, quando Jesus estava suando sangue, ele suava por mim e por você, pela sua alma, pela minha alma. Jesus estava pagando porque Jesus estava vendo a cruz que ele ia ser banhado de sangue daquele jeito que ele estava mostrando para os discípulos. Havia homens de Deus ali que já contemplava isso. Quem era esse homem? Pedro. Pedro sabia o que Jesus estava passando, porque Pedro teve convicção, Pedro teve um encontro com Jesus, Pedro teve um conhecimento da formação do Espírito Santo, porque Pedro não tinha teologia, Pedro era um simples pescador, Pedro nunca foi uma escola, Pedro nunca foi uma seminologia, Pedro nunca foi estudar psicologia, Pedro nunca estudou a matemática, Pedro nunca estudou as 10 operações de conta. Pedro nunca estudou nada, mas Pedro sabia tudo pelo Espírito de Deus. Quem era que sabia? Era Pedro, o Espírito de Deus estava nele. O Espírito de Deus estava sobre Pedro. Por quê? Acontece que o profeta Joel já profetizava que aconteceria um dia, no derramamento do Espírito, quando os discípulos estivessem reunidos no cenáculo. Aonde era? No cenáculo. Estavam os discípulos reunidos no cenáculo, numa certa feita. Olha a sabedoria de Pedro. Era do Espírito. E aquele discípulo estava reunido. Pedro lá estava também. Pedro sabia que o profeta Joel tinha profetizado. E quando um homem de Deus profetizava, o que não acontecia, ele era morto. Hoje estão profetando, estão fazendo tudo e não são condenados, não são presos, não são nada. Por quê? Porque tem o livre-arbítrio. Jesus deu o livre-arbítrio. Jesus quer te salvar. Jesus quer me salvar. Ainda que você minta, se você não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, você ganhará sua salvação, se assim você se arrepender. E ali, glória a Deus, chegou o dia, os discípulos reunidos no cenáculo. Desceu um vento impetuoso, como que de fogo, e todos falavam em línguas divididas, como que de fogo também. Repartida, como que é de fogo. Incomodou a velha Jerusalém. Incomodou a velha Jerusalém. Hoje nós estamos incomodando a velha Jerusalém. Por quê? Porque a velha Jerusalém não morreu. Está de pé. Quem é a velha Jerusalém? As portas largas. O povo das portas largas. Porque não crê em dom de revelação. Porque não crê no dom da profecia, quando é de Deus. Mas crê na profetada. Crê na mentira. Crê na bênção da prosperidade. Crê na água consagrada. Crê no abadá. Crê, aleluia, no voto. Crê na campanha da bênção e da vitória. Crê em várias coisas, mas não crê, aleluia, no Redentor. Pedro estava ali porque criava. Pedro estava ali porque tinha convicção. A velha Jerusalém veio. Quando todo mundo, eles escutaram o papocado, aleluia, de línguas estranhas, porque rangia sobre a terra tremia. Aleluia, Nova Jerusalém, a velha Jerusalém estava abalada. Por isso que fala sobre a Nova Jerusalém, porque foi reconstituída, foi feita a Nova Jerusalém, porque a velha Jerusalém ainda persegue a noiva do Cordeiro hoje. Quem é a velha Jerusalém? O povo desordenado, que chama-se anticristo, estão contra o povo de Deus. Irmãos, e ali, aqueles homens chegaram e começaram, da velha Jerusalém, falar, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha, todos falando, cada um falando uma língua diferente. O que é isso? Eles estão embriagados. Pedro levantou dali, cheio do Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo, levanta dali e diz, não, esses homens não estão embriagados. Esses homens estão cheios do Espírito Santo. Aqui está se cumprindo a profecia de Joel. Tá? Hoje está se cumprindo o que, irmão, na vida de vocês? Hein? Está se cumprindo na vida de quem obedece a Deus. O ídolo do Senhor. O discipulado de Jesus. A caminhada de Jesus está se cumprindo na vida de quem serve a Deus. Vocês estão marchando para a Nova Jerusalém, porque a velha Jerusalém está lutando para que você não entre na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Então, irmãos, vejam bem, para que todos entendam. Quando o homem deixa, aleluia, de acreditar nos mistérios de Deus, quando o homem deixa de acreditar na sã doutrina, ele passa agora a ser perseguidores da palavra de Deus. O calor está grande, irmãos, e eu estou rouco, tá? Eu não vou levar muito para frente, porque senão eu ia aprofundar aqui 1 hora. Irmãos, o que vocês esperam? Vocês querem ir para a velha Jerusalém? Ficar com a velha Jerusalém? Porque ela vai ficar na terra. Até o dia da destruição total. A repetida destruição. Porque a Nova Jerusalém, o povo que estão para ir para a Nova Jerusalém, vão ser arrebatados.
o nosso Senhor vai tirar o seu espírito da terra, que está como o nosso Jesus ainda está como advogado. O Espírito de Deus está como consolador. Mas ele vai sair da terra, junto com a igreja. E a terra vai ficar vazia. E os homens já têm sede de água e de pão. Que sede é essa? Esse povo que não tem mais nada com Deus. Muitos que até querem acreditar, vão na caminhada até bem e viram para trás, porque não suportam mais. Não suportam mais levar a cruz. Tudo que Jesus fazia, via a cruz. Ele viu a cruz. E você não vê sua cruz por quê? Você não sabe que tudo que você tem é a cruz que Deus deu para você levar? Por que você volta atrás? Por que você pregava tão bem? Por que você jejuava tão bem? Por que Deus lhe revelava e agora não revela mais? Porque você cortou a cruz pelo um pedaço. Aleluia, você se vendeu. Você se trocou por um cachê. Você se trocou por alguém que acha que você é. E você não é o que você é. Você tem que ser o que Deus quer que você seja. Imagine, irmão, ser transformado por Deus não é ser, aleluia, transformado por um homem. Que um homem transforma outro para a vida terrena, mas Deus transforma para a vida eterna. O homem transforma o outro para a destruição e Deus transforma o outro para a salvação. O homem transforma o outro para a prostituição, para a mentira. Eu estou falando vice-versa, mas Deus transforma para a vida eterna, para a santificação, para ter boa vida e com abundância, aqui e no céu, quando partir, para se encontrar com Jesus lá na glória. Chamanás, suribicramalamanás, ereigalás, teques, chamanou, ronás, iriamiandás, oiomás, eianás. Eita glória, glória a Deus. Por isso, irmãos, não brinca com Deus, não blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Olha, tem pessoas nessa hora chorando, por quê? Perderam a salvação. O seu ente querido que sabia que ele era um homem de Deus, que ela era uma mulher de Deus, e no caminho parou, cortou a cruz, a morte chegou, porque pegou para a morte, que o salário do pecado é a morte. E quando alguém faz isso, Deus destrói a alma dele. Amém, irmãos? Eu não posso aprofundar, irmãos, essa palavra. Sabe por quê? Que eu estou rouco, eu estou debilitado. Mas em outras horas, grandes oportunidades o Senhor vai me dar. Estarei pregando com os irmãos. Hoje eu estarei fechando com o intercessor, o Elbio Lucena. Para todos os sábados, 8 da noite, nós está em live. Em Té Deus de Sebastião. E para isso nós vamos consagrar também. Porque grandes ensinamentos vai sair daquele jovem, junto com a minha humilde pessoa. Porque Deus colocou ele no meu caminho e eu no caminho dele. Como os outros irmãos estão batendo contra os falsos profetas, os homens da sã doutrina, as mulheres da sã doutrina. Eu peço a vocês que vigiem e analise tudo que vocês ouvirem. Não julgue o profeta, mas vocês têm o direito de julgar a profecia. Vocês não podem mentir, não roube, não adultere, não minta, não calune, para não ser caluniado. Se a prostituição vir te tentar, ore a Deus para Deus botar por terra. Porque, irmãos, o prato que o inimigo trabalha mais é na prostituição. Porque se você não vigiar, você deseja ter uma jovem do seu lado. Você deseja ter um jovem do seu lado, minha irmã. Por isso, vigia, dá valor ao teu esposo, dá valor à tua esposa, dá valor aos teus filhos, às tuas filhas. Aconselha, faz prova de fogo com eles, para ver se eles querem Deus ou inimigo. Amém? Isso é o conselho que eu digo para vocês. Comece a ler Gênesis. Quando você estiver no meio do livro de Gênesis, você vai saber quem é Deus e o que você está fazendo para Deus. Não precisa você ler a palavra toda. Você precisa de ter a sabedoria. Pedir a Deus o discernimento. Por isso que vocês talvez não entendam. Por isso que eu sou tão criticado. O irmão Francisco Evangelista é perseguido. Sabe por quê? Pelo amor de Jesus. Sabe por que eu estou rouco? Porque eu me acordo pelas madrugadas. Sabe por que eu levo o apelido de madruga? Porque eu sou madruga das madrugadas. Que insulta os infernos em nome de Jesus. Tá? Não bote culpa em doutores, em médicos, em medicina, pela mortandade que está acontecendo. Não bote culpa em bandido de A, de B, de C, de facções, de nada. Bote culpa em você mesmo, porque você despreza Deus e abraça o inimigo. E o inimigo só vem matar, roubar e destruir. Então, irmã, não venha chorar, não venha dizer que Deus não está lhe vendo, que Deus não está te ouvindo. Deus está sim, Deus está vendo o teu pecado, Deus está vendo a tua mentira, Deus está vendo a tua prostituição, Deus está vendo você não querer abraçar as coisas santas, mas a imundícia de Satanás. Por isso, vigia, guardas o que tem, para que o inimigo não tome a tua coroa. Aqui eu deixo o meu abraço e a paz do Senhor. Quem gostou, dá o teu like, se inscreve no canal. Em breve estarei voltando com coisas mais pesadas do alto céu para vocês entenderem. O que é Deus? O que é que Deus faz? Através do homem.
quase analfabeto. Pedro na fé. Amém? Estou aqui, irmãos, sem medo de nada. Ontem eu falava para vocês, eu não sou político. Eu não sou político e não quero ser nunca. Mas sou filho do Rei dos Reis. Senhor do Senhor, político dos políticos, que tudo aqui acontece por o querer dele. Tá? Eu falava com o Manuel, não sei o quê, que o doutor Júnior Trovão dizia que ele ia ser o anticristo. Nada de anticristo. Deus, mais uma vez, entregou a vitória a ele. Por quê? Porque ele está contra. Está contra. Ele está contra a esquerda. Ele está em favor da direita. Tá? A esquerda é a igreja do diabo. E a direita é a igreja de Deus. Queira ser direito. Queira ser justo. Ama o seu irmão. Abraça as coisas de Deus. Perdoa os seus irmãos. Vamos amar. Vamos orar. Vamos pedir a misericórdia de um para com o outro. Que Deus é bom e o diabo não presta. Amém, irmãos? Glória a Deus. E outra vez, falo aqui. Não sou político, mas eu sei que Deus já me revelou há tempos atrás e vem me revelando. É revelação, irmão. Não venha me condenar por nada. Tá? Deus me revelou que o nosso presidente continua sendo presidente por mais 4 anos. Muitas perseguições estão contra ele. Mas isso é da parte do inimigo, porque é da esquerda. Que Deus abençoe. Um abraço e um beijo no coração a todos, em nome de Jesus. Receba um abraço do seu irmão em Cristo, Francisco Evangelista. Ore pelo nosso país. Ore pela nação brasileira. Ore pela igreja de Deus. Ore por todos, meus irmãos. Seja ele quem for. Não olhe para que ninguém se domine a ser. Mas olhe para a carência da alma dele que precisa de salvação. Amém? E amém. E a paz do Senhor. Que Deus abençoe. Glória a Deus.